Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos olhar para a imagem de Nossa Senhora e consagrar todo o nosso curso, a nossa fertilidade masculina e feminina, ao coração imaculado de Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, que bom estar aqui com vocês, né? Sejam bem-vindos. E nós vamos dar início àqueles que já conhecem, na realidade, tanto Cíntia, né, como... Raquel. Sim, Raquel, e os esposos. Nós procuramos o método bíblico que desejamos utilizar, eu digo, o método natural, os sinais que Deus deu ao corpo da mulher, para que nós possamos programar os nossos filhos, para sermos fecundos em filhos e em santidade. Eu digo que tem, assim como a união do casal, né? A união do casal na sua sexualidade é unitivo e procriativo. Eu digo que o casal que ele opta em fazer o método Bilis, ele opta também em fecundidade de filhos e espiritual, né? Porque há uma fecundidade quando nós aderimos à vontade de Deus e utilizamos o que é a natureza, o que Deus nos deu de presente. Então, nós vamos aprendendo a descobrir a fertilidade do casal, porque na realidade o método Bilis, ele é um estudo, né? Um aprendizado da fertilidade do casal, porque vocês vão ver que a mulher, ela traz os sinais do muco, mas nós vamos estudar a fertilidade do homem também, tá certo? Então, uma breve história sobre o método Bilis, que é chamado método amor, né? Ele foi desenvolvido por Dr. John e Dr. Evelyn Bilis, os dois eram médicos, ele neurologista, tá certo? Tiveram 9 filhos, eles são naturais da Austrália, de Melbourne. E o que foi que aconteceu com esse casal médico católico, né? Vocês viram, eles tinham 9 filhos, então eram católicos praticantes, abertos à fecundidade e à vida de quantos filhos Deus desejava que eles tivessem. Eles eram abertos à vida. E só que durante esse tempo, durante a participação deles lá na paróquia, eles se encontraram com o Frei Mauri, que lhe pediu para ajudá-los, pois ele trabalhava com casais e alguns casais, por motivos graves, não podiam ter filhos. Só que esses casais, por fidelidade a Deus e à igreja, também não queriam usar os métodos artificiais. Não queriam colocar DIU, nem queriam usar anticoncepcional, nem queriam usar camisinha. E o Frei pede uma ajuda a Dr. Bilis, a Dr. John Bilis. Isso foi em meados de 1953, desculpe, tá? Então ele concordou em ajudá-los. Aí disse: olha, Frei, é o seguinte, eu vou dar 3 meses do meu tempo para ajudar o senhor. Ele ficou 50 anos. Eu digo que o Dr. Bilis apaixonou-se pelo método Bilis, né, que leva o nome do casal. Então o Dr. Bilis, ele começa a perguntar às mulheres o que elas percebiam do seu fluxo entre os sangramentos. E o que foi que ele descobriu? Que todas elas sentiam um fluxo, uma umidade, né, um muco diferente dependendo do período do seu ciclo menstrual, que nós chamamos assim, né? Ciclo menstrual. Depois ele começou a recomendar aos casais que não queriam ter relações, que no período em que as mulheres estavam secas, porque elas começaram a dizer, Dr. Bilis, tem épocas que eu estou seca
e tem épocas que eu estou úmida, molhada, né? E também, lógico, lembre-se que na época o único método natural que nós tínhamos era a tabelinha, né? Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, mas minha mãe fez tabelinha. Mamãe teve 9 filhos e ela tem filhos espaçados com 5 anos. Porque mamãe contava os dias depois da última menstruação. Ela contava 10 dias, tá certo? Após o último dia da menstruação, depois nós vamos ver que bate mais ou menos, mas nós não podemos contar, não podemos confiar, porque tem muita tabelinha aí, né? Tem muito filho tabelinha. Pronto, a Gregório está dizendo que ele foi um filho tabelinha, né? Porque a ovulação ela pode antecipar e pode ficar mais tarde. Então, mamãe contava os dias e naqueles dias, tá certo? Ela não tinha relações com meu pai. Meu pai respeitava, então ela não engravidava, tá certo? Então, quem tinha vamos dizer, o período fértil, né? Os dias que eram bem certinhos naquele mês, dava certo. Mas se houvesse qualquer mudança, no dia da ovulação engravidava, não era assim? Era assim, foi assim, Gregório, que aconteceu. Por isso que, devido a ele perceber isso, ele levou em consideração também os estudos, ele começou a estudar, então ele começou a recomendar esses casais que não queriam ter filhos, que nesse período que as mulheres estivessem secas, molhadas, desculpe, úmidas, eles não tivessem relações e elas não engravidaram. E os casais que queriam ter filhos, ele recomendou que eles começassem a ter relações sexuais no período em que sua esposa estava úmida, onde saía mais muco, e elas todas engravidaram. Então ele começou a fazer as suas anotações. Mas você sabe que é ciência. Isso ele começou em 1953. É interessante que a esposa dele, doutora Evelyn, só se uniu a ele já em meados de 62, 63. Ele começou a estudar, ele começou bem antes sozinho. E ele era um neurologista, né? Mas como católico ele se dedicou a estudar a fertilidade de acordo com o muco cervical. E como estudioso, em 1960, ele juntou a eles, né, o professor James Brown, em Melbourne, que ele era mundialmente conhecido como cientista e havia descoberto como medir os hormônios da pituitária, que nós vamos ver daqui a pouco. O hormônio da pituitária, ele lança um comando para ser produzido estrógeno e progesterona. Então, ele falou com o Dr. James sobre os estudos dele. O Dr. James se interessou e começaram a estudar. E o fantástico é que vocês vão ver que o método Billis não é um método de tabelinha, né, que eu descobri e que vi por acaso. Ele tem estudo científico, tem base científica médica, tá certo? Então, Dr. Billis contou que ele tinha descoberto e que ele poderia estudar para comprovação científica. Então ele começou a medir os hormônios das mulheres. Dr. John Billis, ele tinha percebido o muco, começou a fazer. E o que é que o Dr. James começou a fazer? Começou a medir os estrógenos e a progesterona dessas mulheres. Tem o FSH, o LH também, né? Enfim. E ele assegurou, os gráficos dessas mulheres podiam dizer a ele sobre a fertilidade e a infertilidade. E ele, através desses estudos, ele prova cientificamente a mudança hormonal de acordo com o muco cervical. E ele diz, John, seus estudos estão certos. Né? De acordo com o muco, porque a fertilidade nós já sabíamos. Nós sabemos que a mulher, quando engravida, a progesterona precisa ficar lá em cima para poder manter a gravidez. Né? Tanto que outro dia eu encontrei com uma ginecologista amiga da turma de Eudes, e eu dizendo que Tatiana, nossa filha mais velha, está na 3ª gestação agora, está com 3 meses, e ela disse o seguinte, eu dizendo que Tatiana estava enjoando muito, ela disse, nós ginecologistas amamos a grávida quando está enjoando muito, porque quer dizer que a progesterona está lá em cima, ou seja, a gravidez vai ser tranquila, né? Então, assim, de acordo com o estrógeno e a progesterona, né, já se sabia, quando a mulher engravidava, o estrógeno estava elevado, a mulher engravidava e depois a progesterona se mantinha elevada para poder manter a gravidez. Mas não se tinha observado ainda exatamente os sinais do muco cervical. Isso daí servia para acompanhar a gravidez.
Em 1970, também o professor Eric, da Suécia, se juntou a esse grupo. Na realidade, o Dr. John foi para um congresso, encontra com o Dr. Eric, e o Dr. Eric era ginecologista, mas em virtude da Suécia ter admitido o aborto, e eles como ginecologistas eram obrigados a realizar o aborto, ele deixou de praticar ginecologia obstetrícia e se dedicou apenas ao estudo da cervice, que é exatamente o colo, onde tem ali o colo da mulher, do útero da mulher. E Dr. John, quando encontrou ele, disse, né, que estavam fazendo esses estudos e pediu a ele ajuda. E ele, com os estudos, o estudo da cervice e do muco cervical, ele começou a estudar e ele manda dizer para Dr. John: John, os estudos de vocês estão certos. A mulher, ela produz o muco cervical e há exatamente um gráfico. E ele aponta quando a mulher está fértil ou não. Pronto. Assim fecharam-se os estudos básicos da fertilidade da mulher em relação ao muco cervical, comprovado também através dos hormônios. Então, após estudarem a parte científica, descobriram que os gráficos dessas mulheres podiam dizer a elas sobre sua fertilidade e infertilidade, quando relacionados com a produção de hormônio, né? Enfim. Esse daí eu já falei, né? E está aqui um momento único entre eles três, né? No meio, Dr. John, Dr. Eric e Dr. James, eu acho. Eu não me lembro, me perdoe, quem é quem de um lado e de outro, né? Então, assim, aqui é o casal Billings, né? Dr. Evelyn e Dr. John Billings. Outro retrato dele que eu achei tão belo, esse retrato, onde esse olhar deles, né? A cumplicidade daquele que conhece o outro. Um momento muito belo. Então, Dr. John e Dr. Evelyn são católicos, porque os dois já faleceram. Um faleceu em 2007, ele, e ela faleceu em 2013, se eu não estou enganada. E quando o Papa Paulo VI escreveu a Humana Vitae, que aqui eu mostrei a vocês, com licença, deixa eu passar aqui, a Humana Vitae, né? A Humana Vitae, que eu digo a regulação da natalidade, né? Eu digo que a Humana Vitae, ela é uma grande profecia, né? Uma grande profecia para o tempo de hoje. A Humana Vitae, ela foi escrita, né? Foi publicada em 68, e ela, para nós, é uma grande profecia para o nosso tempo de hoje, né? Paulo VI, ele é um livro fininho, mas poderoso, na graça de dizer às mulheres, né? Ele fala para nós, fala para o casal. E o Papa os acolheu, né? E eles responderam um apelo ao Papa para ajudar os casais a entenderem sua fertilidade. Eles se encontraram algumas vezes com Paulo VI, assim como, e se tornaram grandes amigos, assim como eles se encontraram também com João Paulo II, que escreveu, um dos livros que eu disse para vocês precisavam ler, o Evangelho Vivo. Então, e agora nós precisamos saber também que existe uma história anterior. Eu achei fantástico você ler o livro da doutora Evelyn Billings, que é esse livro maior, que eu digo que todos nós, mulheres, devemos adquirir. Por quê? Porque ele vai ficar para as filhas de vocês, para neto, para as tataranetas, né? Porque ele fala tudo sobre todo o método de Billings, inclusive nas várias situações das quais nós vamos passar, até a menopausa, tá bom? Então, mesmo antes de contar com as bases científicas, algumas mulheres já tinham descoberto o que significa o muco cervical. Olha só a natureza humana como é linda. Pelo menos 3 tribos africanas, a Taitá, Cambai, estou dizendo com a minha pronúncia, né, que eu não sei se pronuncia assim, Ilu, usavam o muco produzido pela cervix para indicar a fertilidade durante muitas gerações. Então, essas tribos africanas, elas utilizavam, e as mulheres, elas passavam uma para as outras assim: quando sua terra está seca, a semente do homem não nascerá bebês. Quando você estiver úmida, a terra estiver úmida, se o seu marido colocar a semente ali, vai nascer um bebê. Simples. Elas descobriram. Você viu que é a natureza, a beleza que eu digo que é a lei natural, né? E também um velho da tribo dos aborígenes australianos, que ali foi, inclusive foi a doutora Evelyn que fala em seu livro, os Nirangi,
descreveu que as moças da sua tribo eram levadas a um lugar santo pelas mulheres mais velhas e instruídas sobre o mundo. Sobre como é uma grande... Eu fico imaginando quando eu li. Eu digo, eu acho que as mais velhas juntavam as moças que iam casar, levavam para um local, olha o que é que ele diz, levavam para um local santo, porque elas ensinavam algo a elas que era importante, que era santo também. Então era algo que só era ensinado pelas mais velhas às mais novas. Eu achei fantástico. Eu sou toda animada, né? A Humana Vitae, né? O retrato de Paulo VI, né? Do qual, como eu disse para vocês, para nós, a Humana Vitae é uma grande profecia, né? Para a santificação do matrimônio. Todo casal católico deve ler, tá? Deve rezar com ela. Porque através da oração, eu creio que a nossa adesão à vontade de Deus, ela só acontece quando nós estamos apaixonados por Deus, tá? Então, e antes de explicar para vocês o método de Billings, eu vou fazer uma pequena introdução sobre a beleza do nosso corpo, porque o corpo é um local teologal, como está escrito, de epifania. O que é que quer dizer isso, Janete? Eu botei aqui, teologal, a palavra vem do latim teologia, que é formada a partir da junção de theos, Deus, e logos. No grego, é aquilo que fala sobre os deuses. É o local que se fala, o qual nós encontramos a Deus. O corpo da tua esposa, Gregório, da Cíntia, é o local que você deve encontrar a Deus, no teu ato conjugal. Os noivos, eles estão noivos, viu? Os noivos, quando casarem, o local do qual um vai encontrar Deus vai ser através do corpo do outro. O local do qual eu desencontro a Deus no nosso ato conjugal é no meu corpo. O meu corpo é um local teologal. O que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O que é que o mundo está fazendo com o nosso corpo? O Senhor ontem falou para nós durante a adoração. Epifania, manifestação de Deus. Ou seja, todo o ato conjugal, toda a beleza do ato conjugal deve ser uma manifestação de Deus, de amor. Então, tudo aquilo do qual eu me vou em direção ao meu esposo e à minha esposa, ali deve ser uma epifania. O ato conjugal, o prazer, o orgasmo precisa ser uma manifestação de Deus. Por isso que precisa acontecer entre o casal casado. Tudo que sai disso, prazer pelo prazer, a fornicação, ela fere o templo que é o corpo do outro. Por isso que templo, eu coloquei, o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, segundo São Paulo, está na carta de 1 Coríntios 6, né? O nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Templo quer dizer recorte do céu. Toda vida que eu desolhar para mim, que nós unirmos no ato conjugal, o nosso leito matrimonial, que é o nosso altar, é nossa entrega um para o outro, ele precisa lembrar que o meu corpo é um templo do Espírito Santo. Tá certo? Aqui nós não vamos falar. O amor conjugal. O amor conjugal exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando é considerado na sua fonte para o suprema Deus, que é o amor. O matrimônio não é, portanto, fruto do acaso ou produto de forças naturais, mas o matrimônio, ele foi criado por Deus, desejado por Deus, desde a criação do homem e da mulher. Nós precisamos entender isso. E outra coisa importante, eu não vou ler tudo, tá certo? E o amor humano, o ato conjugal, ele, na sua expressão bela do prazer, onde o homem e a mulher são chamados a sentirem prazer sem orgasmo. Eu acho lindo, eu não sei se eu trouxe, Papa Pio XII, olha, em 1950 e pouco, 58, eu acho 59, ele já dizia, os esposos não estão fazendo nada demais no seu ato conjugal em terem prazer. Eu estou dizendo com as minhas palavras, mas é isso que ele diz. Porque durante muito tempo vamos dizer, nós fomos formados de uma forma errada sobre a beleza do ato conjugal e do prazer entre o casal, tá certo?
mas nós estamos falando do ato conjugal. Nós não estamos falando do Brasil lá fora, que se faz com qualquer pessoa, se usa o corpo, se fere o corpo do outro com fornicação. Eu estou falando do ato conjugal, da beleza da entrega, tá? Como nós dizíamos ontem, foi o casamento deles, tá? Como nós brincávamos ontem com ele, dizia que Gregório possa amar a sua esposa como São Paulo diz, né? Como Jesus amou a sua igreja, e Cíntia amar o seu esposo, como Maria amor a Deus, se entregando inteiramente à vontade do Senhor, né? Então, as características do amor conjugal: o amor plenamente humano quer dizer ao mesmo tempo espiritual e sensível, não é, portanto, um simples ímpeto do instinto ou de sentimentos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se eu não acolho a beleza do que é o ato conjugal, que não é instintivo, porque na realidade nós vamos ver que o método de Billings, você precisa ter um controle sobre os seus instintos. Não é toda hora que você tem vontade de ter relações. Minha esposa está usando anticoncepcional, está botando no dia que me dá na telha, que eu estou com vontade, eu tenho relações com ela e pronto. Não. Inclusive o método nós vamos ver que vai controlar os meus ímpetos e os meus instintos, né? Inclusive vai controlar para nos educar, sabendo que o ato, inclusive, nos educa para a castidade, lá fora também, tá certo? Então, ele precisa ser um amor plenamente humano, precisa estar o pé no chão também, que ninguém tem duas asinhas. Alguém é anjo aqui? Não, né? Graças a Deus. Todo mundo humano, 3 dimensões, espirituais, faz parte. Porque às vezes eu pego casais que querem viver o amor conjugal como 2 anjos. Ai, Janete, mas é pecado a gente, né? Não, minha filha, você está casado. São Paulo diz: quando a esposa se recusa ao esposo ou vice-versa, você põe em risco, inclusive, a castidade dele. Porque faz parte da nossa natureza. Entenderam? Então, o amor total quer dizer uma forma muito especial de amizade pessoal, em que os esposos generosamente compartilham todas as coisas, sem reservas, indevidas, sem cálculo, egoísta. Quem ama verdadeiramente o próprio consorte não ama somente por aquilo que dele recebe, mas o que ele é mesmo. Então, eu sou chamado a amar Eudes com toda a sua fecundidade. Eudes é chamado a me amar com tudo que eu tenho como mulher, com meu útero, meus ovários, meus hormônios, né, minha TPM, né, enfim, né, com a forma que eu falo. Ele precisa me acolher de todas as formas. Vocês entendem? É isso mesmo. Eu sou chamada a acolher, porque no momento em que vocês vão ver que no momento em que eu faço as minhas ressalvas, eu não estou acolhendo meu esposo e ele não está me acolhendo com a minha fertilidade e fecundidade. Quando eu exijo que o meu esposo ou minha esposa faça laqueadura, faça vasectomia, use anticoncepção, eu estou negando a fertilidade e a fecundidade dela, que Deus deu a ela. Tá certo? Ou, às vezes eu mesmo uso, eu estou me negando. O amor do cônjuge, ele é fiel e exclusivo até a morte. E vocês vão ver que o próprio, porque aqui nós não estamos falando sobre isso, por isso vamos passar rapidinho, tá bom? O amor fecundo que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas está destinado a continuar-se, a ter filhos. Vocês que são noivos, vão se abrir à beleza da fertilidade. Gregório e Cíntia já tem 2 filhas, Malu e Lulu, tá certo? Juju, já ia chamar errado, tá? O matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmo ordenados para a procriação e educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio. Nós podemos ver isso nos casais que não podem engravidar, meus irmãos. Quanta dor, porque faz parte. A gente passa um tempo sem ter filhos, mas depois quando o casal deseja e não pode, eu sei porque eu acompanho casais, né, que adotaram, se abriram a beleza da adoção, né? Porque faz parte do casal. Nós somos criados, quando Deus disse, sede fecundos, né? Multiplicai-vos e enchei a terra. Faz parte vamos dizer, de um mandato de Deus para nós. Está escrito no nosso coração, na nossa natureza humana. Então, sendo assim, o amor conjugal requer dos esposos uma consciência da sua missão, uma paternidade responsável. Também não podemos
ter uma paternidade irresponsável, né? Ah, eu vou ter filho a qualquer hora. Não. Tem que programar, sim. A igreja, lógico que você não vai... Ah, eu tenho um filho, Janete, nunca mais tive nenhum. Eu faço bem direitinho o método bíblico. Eu digo, ah, miséria, quanto tempo? 10 anos. Eu digo, me diga uma coisa, e não tem mais condições de Deus? Não. Tem, mas a gente não tem mais vontade. Isso não é fazer a vontade de Deus também. Tá certo? Dentro da fecundidade e a fertilidade do casal, precisamos acolher os filhos que Deus, Ele sonhou para nós também. E nós espaçamos os filhos para nos programar para a mãe respirar, né? Mãe respirar, coitado, o pai também, né? Porque, né, que o bebê esteja, né? Não é como antigamente. Eu vou brincar agora com Eus, minha sogra, né? Que já faleceu, uma mulher santa. A diferença do meu... Tem um mês que eu e Cielda passam com a mesma idade. Ou seja, quando ela estava no reservado, ela engravidou de Eudes, né? Não houve espaçamento, né? Então, assim, ela disse, minha filha era corrido, né? Eu nunca vi reclamando, mas ela dizia, era corrido, né? Eu estou dizendo minhas palavras. Em relação às tendências do instinto e das paixões, a paternidade responsável significa o necessário domínio. Vocês vão ver que para fazer o método de Billis precisa desse domínio santo. Porque vai haver momentos, viu, Gregório, que você vai estar morrendo de vontade. Aí Cíntia olha e faz, amor, eu estou úmida. Se nós tivermos relações, nós vamos ter bebês, mas não está na hora, então vamos ver a lua, vamos namorar, vamos botar Gregório para dormir. Vocês entendem? Há uma relação, é muito bom, vocês vão ver que é belo. Porque eu vou conhecer o meu cônjuge, ele vai ficar interessadíssimo no seu ciclo. Impressionante, eu acompanho os casais. Eu tenho um casal que hoje mora aqui, eles fizeram a formação comigo, tiveram o primeiro filho deles agora, eu fiquei muito feliz. Eles estão casados há cerca de 5 anos e eu os acompanhei desde a época do noivado. Eles hoje moram no Rio e quando ela engravidou, ela mandou uma mensagem para mim. Ela já tinha tentado uma vez, tinha tido um aborto antes deles irem embora, que ele foi transferido para lá. Mas o nome dela, eu vou dizer o nome, né? Linda o nome dela, e o nome dele é Otávio. E era muito engraçado. Ele brincava comigo quando eles aprenderam, né? Não foi antes deles casarem, já foi depois deles casados, quando eles descobriram o método, nós acompanhamos. E ele brincava comigo, que ele dizia que era o método bullying. Ele disse, eu vou fazer um grupo dos homens, é o método bullying. Porque vocês vão ver que a mulher também, quando está fértil, ela muda. Eu fiz um levantamento com alguns casais, e vou voltar, porque começou a pandemia. Nós mulheres, eu acho que devido à mudança hormonal, nós temos um perfume diferente também, que atrai o homem. Entenderam? Nós mudamos o perfume. E a mulher fica com mais vontade de ter relações. Né? Mas se não quiser ter filhos, não vai poder ter naqueles dias. São tão poucos. Porque é exatamente esse controle, né? São inseparáveis, eu não vou falar, são inseparáveis os dois aspectos. A união do casal, ela é unitiva e procriativa. Por isso que o casal, na sua união conjugal, no ato conjugal, quando vou pregar para casais, que tem casais já com mais de 50 anos de casado, eu digo, o ato conjugal, a sexualidade do casal, ela precisa continuar até morrer. Não vão mais conseguir da forma que tinham 10 anos de casado, 20 anos vai mudando. Eu hoje com meu esposo vamos fazer 27 anos de casados, né? Então assim, há uma mudança, mas o amor aumenta. E eu vou dizer para vocês, eu não troco hoje o meu ato conjugal de quando nós casamos, porque nós não conhecemos a beleza do ato conjugal e a beleza do que nós éramos um para o outro, nós não sabíamos. Então vocês têm muita sorte, vocês estão aprendendo. Eu já vim conhecer a beleza do ato conjugal. Segundo o coração de Deus, eu já tinha 33 anos. Eu casei com 18, né? Já tinha um tempinho. Mas hoje eu louvo a Deus. Por isso que ele precisa acontecer, por isso que ele é unitivo. O casal precisa se acolher, ele só deve deixar de ter relações sexuais se for por um motivo grave de doença. Entenderam? Isso eu gostaria de deixar aqui, porque há uma confusão entre nós casais, tá bom? Sobre isso. Então, faz parte. Então, a realidade do planejamento familiar na atualidade. Existe
o controle de natalidade, porque o controle de natalidade ele é imposto pelos governos, faz parte de um programa governamental mundial para controle de natalidade. Por isso que os anticoncepcionais, né, a desordem aí na sexualidade. Aí eu vou puxar um pouquinho aqui para as ondas vamos dizer, da libertinagem sexual. Eu digo libertinagem, porque liberdade é quando leva o homem à sua verdadeira dignidade, à sua sexualidade, à beleza do seu corpo. E libertinagem leva a ferir o corpo do outro. Vocês sabem, na década de 60 houve toda aquela revolução sexual, junto com as drogas, né? Então houve aquela onda do feminismo, que foram muito importantes para nós mulheres, eu não posso negar. A primeira onda e a segunda onda foram fundamentais, né? Que era para a mulher ter direito a votar, a mulher ter direito a dirigir, né? Coisas básicas, a trabalhar, a fazer a faculdade, né? Tantas coisas que nós mulheres não tínhamos o direito, foram importantíssimas. Só que a partir da terceira onda do feminismo, ele deixou de ser uma onda a favor da mulher, da feminilidade de quem nós éramos. Ele passou a ser o quê? Vamos dizer, um movimento contra o homem, contra a masculinidade, e a favor da libertinagem, a favor da desordem da sexualidade. E junto com essa desordem da sexualidade, que a indústria farmacêutica empurrou. Por quê? Por causa dos anticoncepcionais que ele precisava vender. Então é assim, podem fazer sexo à vontade. O controle de natalidade. Porque nós temos aqui a resposta, mulheres, para vocês. Tudo que nós achávamos errado nos homens, dos quais eles viviam de uma forma desordenada a sua sexualidade, nós começamos a fazer. Eu digo nós porque as mulheres, né? E aí a indústria farmacêutica empurrou, alavancou, tá certo? Dando para as mulheres o que ela achava que ia dar liberdade para as mulheres. Anticoncepcional, DIU, camisinha, diafragma, enfim, né? A laqueadura, porque na realidade é um controle de natalidade. E enquanto nós, como igreja, oferecemos um planejamento familiar, segundo a dignidade e a beleza da ordem da sexualidade, onde mais do que nunca nós exaltamos sim a beleza do corpo, da sexualidade. É lindo, mas não da promiscuidade, tá certo? Vou parar porque senão eu vou falar sobre sexualidade. As consequências atuais devido a tudo isso é a mentalidade antivida. Por que que hoje o aborto está sendo aprovado no mundo inteiro? Porque não se sabe mais o valor da vida. Então, as mulheres engravidam sem saber nem o que é que está acontecendo com elas. A beleza de uma vida que é gerada no ventre de uma mulher, só a mulher pode engravidar. Nós somos, vamos dizer, um templo para gerar vida. E hoje nós somos templos para matar, né? Da vida sexual do casal também vem interferir. Por quê? Porque hoje o homem, na sua desordem, na sua sexualidade, as mulheres também usam anticoncepcional, aí podem trair, podem ter relações. Eu vou ter relações fora do meu casamento, mas contanto que eu use camisinha, que a pessoa lá que está vendendo no seu corpo use anticoncepcional, não tem perigo de engravidar, pronto. É isso, esse é o ponto, né? Então é esquecido o lugar da mulher nos planos de Deus, mantém as pessoas distantes, né? O individualismo, o hedonismo, a descida do número de filhos, né? Nós vemos um controle de natalidade até cruel. Porque hoje os nossos irmãos aí da Europa estão sofrendo para estimular agora os casais a terem filhos, os casais não querem, tá bom? Na China, né? Na China, um país totalitário, né? Que matava as crianças de sexo feminino. Hoje, eles estão incentivando a ter filhos, porque hoje, inclusive, falta mulheres para casar com os rapazes, tá bom? Isso é a consequência da desordem, a consequência do pecado do homem. Enfim, a separação da sexualidade, né, com a vertente criativa. Eu faço sexo simplesmente pelo prazer, né? Eu nem vou falar sobre isso porque isso é tudo mentira. Da explosão demográfica, na realidade era uma grande mentira, uma grande, vamos dizer, pano de fundo para se fazer um controle de natalidade.
A própria natureza nos indica o espaçamento dos filhos, né, como eu disse. Na contracepção, o homem se faz senhor da fecundidade. Ele controla aquilo que Deus deu, né? Ele controla e também prejudica a saúde de si mesmo. Eu digo o homem quando eu digo o homem da mulher. A igreja não nos pede que nos submetamos simplesmente às leis biológicas, mas que escolhamos o ato sexual que envolve toda a pessoa. A castidade, a continência conjugal. Vocês vão ver que no ato de Bilis, ele vai chamar vocês a viverem a castidade e a continência. Aquele dia que não pode, já que não querem ter filhos, não vão ter, vão lanchar, né? Um dia de namoro, né? Um beijo, um abraço e ponto. Vão ficar aí, vocês vão ver daqui a pouco, nem pode passar daí. Há um fortalecimento, à medida que nós vamos aderindo aos métodos naturais, o que é que vai acontecer? No fortalecimento da vontade, pela colaboração do Espírito Santo, do qual o corpo é templo, o valor da sexualidade, o significado, na realidade, do ato conjugal, a justa regulação da fertilidade, faz parte da espiritualidade cristã. Ou seja, há uma espiritualidade do ato conjugal, há uma espiritualidade do casal, do qual a nossa fertilidade e fecundidade faz parte. Vocês entendem? Então nós somos chamados a viver essa beleza que Deus nos dá gratuitamente, né, com os sinais do corpo. E através desse sim também a redenção do corpo e a sacralidade do matrimônio, né? Ou seja, João Paulo II, ele diz num dos seus escritos que o homem, corpo e alma, ou salvam-se os dois ou perdem-se os dois. Por quê? Porque eu preciso levar o meu corpo com os meus instintos, com os meus desejos. Vai continuar com as vontades? Vai. Porque São Paulo nos diz que é na fraqueza que eu sou forte. Porque Deus vai ser forte em mim. Deus não vai tirar, viu, meninos, os homens? Gregório e Victor. Não vai tirar o olhar de vocês para as mulheres bonitas lá de fora. Louvado seja Deus que vocês acham as mulheres bonitas, né? A Bachara é mulher mesmo. Mas ele e vocês, por amor a Deus e as esposas, vão saber que é bonita e vão tirar o olhar pela castidade. Vocês entendem? Deus não vai deixar a vontade de vocês de querer usar um anticoncepcional um dia, ou coisa que é mais fácil. Mas é exatamente esse controle dos meus instintos, das minhas vontades, para fazer a vontade de Deus e me controlar. Que coisa é essa sem controle? Porque eu tenho casais que dizem que Janete não dá certo isso para mim, não, porque eu não vou me controlar. Eu disse, vale, Deus, tu é animal, mas tu é animal racional, né? Controla. E eu acompanho, por isso que eles brincavam comigo. É o método bullying. Mas é a beleza, né? Por quê? Porque nós levamos o nosso corpo à santidade, junto com a nossa alma. O amor conjugal exprime a sua verdadeira, está em João 4:8, que João Paulo II nos diz no número 8. O amor conjugal exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando considera na sua fonte suprema Deus que é amor. João 4:8 diz que Deus é amor. João Paulo II pega essa deixa. É no Evangelho Vive, tá certo? Na encíclica. O matrimônio é uma instituição sapiente do Criador para realizar na humanidade seu desígnio de amor. E a sexualidade dos cônjuges é um dom de Deus. Tá certo? Daqui um dos encontros do casal Bilis, eu fui logo depois, né, com João Paulo II, que agradece a eles pelo sim deles. Então, os cônjuges que conhecem a Deus, eles vão ter um amor incondicional. Eles vão fazer tudo por quê? Por amor. E vão querer jamais ferir o coração de Deus. Vão obedecer aos mandamentos de Deus por amor. Então, o seu matrimônio caminhará para a santidade, com uma sexualidade ordenada e espelhando-se em Maria e José. Para resumir tudo que nós falamos. Na realidade, tudo será por amor. Se não for por amor, a gente não consegue. Se não for por amor, eu não estaria aqui hoje à noite. Se não for por amor, nós não aderimos aos planos de Deus. Então, eu vou fazer uma breve revisão do sistema reprodutor humano. Vou passar aqui. O aparelho reprodutor masculino,
Só para nós termos, eu sei que vocês têm, né, mais ou menos ideia, porque nós vamos falar um pouco de toda a parte do sexual masculina, né, externa, o pênis, os testículos, tem a uretra, né, enfim, o canal deferente, ninguém vai falar sobre isso, só para nós termos ideia, para nós sabermos o funcionamento, né, que não vai dar, eu não vou falar aqui porque não dá tempo num curso desse, mas nós temos ideia para os meninos dizerem, ah, meu Deus, só falou das mulheres, não falou dos homens, porque o de vocês também interessa. E o aparelho reprodutor feminino, a genitália externa, por que eu estou colocando? Porque muitas vezes nós mulheres temos vergonha de conhecer o nosso corpo, tá certo? Eu já tive formandas que eu pedi elas para pegar um espelho e olhar, eu disse, nunca olhei, eu tenho às vezes até medo de tocar, eu digo, ai, não quebra, você precisa se conhecer. Né? Precisa conhecer que tem grandes lábios, que tem pequenos lábios, que tem um clítoris, né? Que tem o orifício da vagina, que tem um ímen, né? Que tem o meato urinário. Preciso conhecer meu corpo, até porque o método do muco, eu preciso conhecer meu corpo, para poder, inclusive, ir em busca, né, do muco. Né? E aqui eu apresento para vocês a beleza do nosso útero, que parece uma pera, meninas, né? Aqui a vagina, que é exatamente o que leva a parte exterior. Aqui o colo do útero, que é exatamente o orifício externo, que fica a cervix, tá certo? Aqui o orifício interno, aqui tudo isso daqui é o colo, que é quando se abre, lembra quando nós vamos ter o bebê, né? Que vocês ouviram falar exatamente o que é toda a parte do útero, não a sua parede interna, a sua parede muscular externa. Aqui a trompa e aqui o ovário. Para nós termos ideia, a trompa de Falópio, né? Que hoje é chamada trompas uterinas, que hoje estão tirando mais os nomes daqueles que descobriram, para daqui a pouco nós vermos como é que funciona e como é que acontece exatamente. Aqui eu coloquei só uma figura para nós sabermos que do ovário, aqui é que sai o óvulo, ainda não fertilizado, ele vai para a trompa, e é exatamente mais ou menos nessa região, no início aqui da trompa, logo depois das fímbrias, que acontece a fertilização. E o embriãozinho já fertilizado, ele vai e se implanta na parede do útero. Só para nós termos ideia. Daqui a pouco eu vou mostrar bem direitinho para vocês. Aprendendo o método de Billings. Vamos lá. Então, o que é o método de Billings? Nós já vimos que ao longo da história a mulher tem buscado controlar e dirigir a sua fertilidade. Só que a mulher, né, durante o nosso século, gastaram muitas somas de dinheiro, porque a mulher procura de controlar a sua fertilidade, a indústria farmacêutica vem por trás e oferece as coisas mais práticas, até porque ganha. Ninguém ouviu falar numa propaganda de método de Billings, porque é gratuito, meu povo. Porque é gratuito, né? É um método onde as mulheres mesmo podem reconhecer quando estão férteis e inférteis, nós já vimos, né? Através do muco que sai do orifício vaginal. A base do método é o reconhecimento do muco. Isso eu quero que fique aqui. É reconhecimento do muco, tá certo? Não é contar dias, porque eu tenho formandas que faziam tabelinha que tem uma tendência a contar. Não, você não pode contar. Não pode confiar em conta. Você tem que confiar em olhar o muco. Não é assim? Não é, Raquel? Só quero chamar Heloísa. Raquel. Heloísa que não podia. É produzido no colo do útero e está sob o controle dos hormônios reprodutivos, estrógeno, progesterona, LH, FSH também, tudo controlado pela pituitária. Estudos científicos mostram que o útero não só assinala o estado de fertilidade, mas também é essencial para que a concepção ocorra. Isso porque, sem o muco, o transporte dos espermatozoides é impedido. O que é que acontece? O muco cervical, que é produzido, né, ele é importantíssimo para manter viáveis os espermatozoides, porque ele alimenta, vamos dizer assim, conduz, protege da acidez da vagina, entendeu? Tanto que são, em cada ejaculação masculina, são milhões de espermatozoides que são lançados. Os que estão, eles vão em grupos, eles são muito organizados, viu, meninas? Eles vão em grupos. Os de fora, eles vão protegendo os mais fortes que estão dentro. E esses vão morrer. Entendeu? Quem vai chegar, quem está no núcleo, quem é mais rápido. Tá certo? Que são mais fortes. São os que chegam na trompa para a fertilidade, para a fecundidade, né? Para fecundar o óvulo. Então,
o muco ele é fundamental, tanto que a mulher, se ela não produz o muco, muitas vezes a dificuldade, inclusive na concepção, às vezes está numa diminuição desse muco que dificulta a sobrevivência dos espermatozoides. Eu me lembro que eu tive uma pessoa uma vez que eu atendi, que ela, quando tinha relações com o esposo, o pênis do esposo ficava todo ferido, em virtude da acidez dela, e porque ela tinha uma diminuição de muco, e ela teve que tratar, tá certo? Você vê como é importante nós conhecermos, porque é uma coisa simples, né? E eles não sabiam. Então, quando o muco indica possível fertilidade, é necessário evitar o coito, né? O que é o método de ovulação bis? Eu vou ensinar vocês a perceberem o muco, saber quando o muco é fértil e quando esse muco é produzido. Se o casal não quer ter filhos, tem que evitar o ato conjugal, tá bom? Se o casal deseja uma criança, o método pode ajudar a consegui-la. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi uma vez uma pessoa no meu consultório e eu gosto muito de conversar, vocês já viram, né? E nós estávamos conversando e ela estava muito triste porque ela acabou me contando, porque eles já estavam tentando engravidar há uns 2 anos e eles não conseguiam engravidar. E estava tudo normal com ela, tudo normal com o esposo, tinham feito todos os exames. E à medida que ela foi falando, eu sempre peço o Espírito Santo para me dar sabedoria e vinha me mostrar o que precisa ser mostrado. E eu digo, me diga uma coisa, mas assim, como é a sua relação com o seu esposo? Ele disse, Janete, é ótimo. Inclusive, meu esposo, ele tem um trabalho, que ele trabalha 15 dias fora e 15 dias ele vem e passa em casa. E a gente se organiza tudo direitinho, né? Desde que eu quis, há muito tempo, mas principalmente depois que eu quis engravidar, né? Que nós nos preparamos já há 2 anos. Então, assim, quando eu estou menstruada, ele inclusive troca até os plantões, né, para poder ficar lá os 15 dias, que é exatamente nesse período que eu estou menstruada, logo depois, ele chega depois, já tem passado menstruação, já tem passado tudo, eu digo, e o período fértil também. Por quê? Ele passava 15 dias, chegava no 16º dia do ciclo dela, já tinha passado a ovulação dela. Uma coisa simples, que a ginecologista dela não tinha atinado. Você vê como é que até para isso serve. Aí eu expliquei para ela, desenhei lá no meu consultório. Ela ficou, doutora, será? Eu digo, vamos tentar? Marido trocou o plantão, por 2 meses ela estava grávida. Por quê? Porque não era entendido, né, a fecundidade dela. Hoje as coisas são tão práticas, são tão... Não engravidou? Não, vamos lá fazer o exame que eu acho que você está... Enfim, não estou criticando, mas eu estou dizendo, a gente precisa parar um pouco e utilizar aquilo que é mais simples também, tá? Se usado corretamente, o método é tão eficaz como qualquer método de controle de fertilidade. Os fatos científicos são amplamente comprovados. Para vocês terem ideia, ele tem uma eficácia que chega até 98% de eficácia. Tá certo? Igual a qualquer outro método contraceptivo. Planejamento é um planejamento natural da fecundidade. Eu não vou falar aqui. Espiritualidade, benefícios da ovulação de Billy, eu vou falar, né, para você quais são os benefícios, né? Traz uma intimidade maior com o casal se conhece, o homem vai ter um maior interesse, Gregório, de saber como é que você está, isso vai ser maravilhoso. Vai querer saber como é que está a sua... Eu tenho um casal que eu acompanho, que ela brinca comigo, que ela resolveu, para ele não ficar perguntando, que ele às vezes... é tão chato, hoje pode, hoje não pode. O que foi que ela fez? Ela pregou na porta do guarda-roupa como as anotações, e ele sabidamente olha. Olha, ele não pergunta, quando ele vê que está livre, já está lá namorando com a esposa. Então, há essa intimidade, leva o casal a essa intimidade, vamos dizer, você partilha a sua vida, leva ao controle também. Muitos casais que nós acompanhamos, às vezes, quando se trata a sexualidade de uma coisa que se faz de qualquer forma, inclusive há uma facilidade maior de adultério. Existem estudos em relação a isso, né? Então, eu vou passar, que eu já resumi para vocês. É uma responsabilidade compartilhada, né? Não é uma responsabilidade da mulher. Você toma a pílula, você não tomou não, a miserável engravida tomando pílula, né? Ou então com o DIU.
E você não revisou o dia, tudo é culpa da mulher, né? Não, é compartilhada. Os dois compartilharão. A mulher dará os sinais e o homem e a mulher, eles vão compartilhar e se programar para os seus filhos, tá bom? E o casal escolhe o caminho. É um caminho de autocontrole, né? Que é uma qualidade que permite assegurar o bem do outro. O que parece à primeira vista mais bem mecânico a respeito do tempo da mulher, que não se refere aos períodos férteis, é que exige às vezes esperar e renunciar. Portanto, é um trabalho e sacrifício. Casais que eu acompanho diz que fica ansiosíssimo, que já fica liberado. Então, há um trabalho de controle, né? De controle instintivo. Instintivo. Porque quando a mulher está usando qualquer outro método, não há um controle. Às vezes a esposa não está nem em condições de ter relação sexual, mas porque o marido quer, porque quer naquela hora, porque está tomando anticoncepcional, não tem problema. Não, porque nós sabemos até que tem períodos que a mulher está mais frágil, né? Então há um conversar, é um partilhar, né? Há um respeito mútuo, né, de como o marido e a mulher admiram o funcionamento do corpo um do outro, acolhe a sua fecundidade, né? O homem e a mulher íntegros podem ter encontros pessoais cada vez mais profundos. Estes encontros permitem serem cada vez mais dois, uma só carne. Porque você espera. Você espera. É igual quando esperava pelo casamento, né? No dia do casamento, a lua de mel. Você espera ansioso. É algo que no mês é uma festa, se celebra, porque são os dias que vocês escolheram, que vocês se programaram para se unirem no ato conjugal. Isso é espiritualidade. Eu vou passar um pouco, esse aqui eu já falei, que toda essa parte que eu estou colocando aqui, quando eu dou o curso de um dia inteiro, tá bom? Conhecendo o ciclo menstrual. Eu sei que vocês conhecem, mas eu vou colocar, provavelmente, o sistema reprodutor feminino, que eu já coloquei a parte interna, né? Aqui é onde aí se renova mês a mês uma camada onde o nosso útero, mês a mês, ele se prepara para receber um bebê, tá certo? Então ele se prepara todo para receber, né? Só para nós entendermos, eu já mostrei o útero, né? Aqui lembra da história da glândula, o hipotálamo. Lembra da hipófise, da história da glândula pituitária? Dá para ver, né? Então, há um estímulo hormonal da hipófise que produz o FSH. Lembra dos estudos científicos? Não precisa vocês decorarem isso, do LH. E a partir deles, nos folículos, nos ovários, são produzidos estrógeno e progesterona, que é exatamente eles quem vão regular o folículo primário, ele crescer, amadurecer e acontecer a ovulação. E se não acontece a gravidez, o corpo luta que vai até o próximo ciclo, onde a mulher ela vai menstruar, que eu digo que o útero chora porque não chegou o bebê, tá certo? Então há um controle hormonal. Eu botei aí para vocês terem ideia que tudo é ordenado. Eu digo que Deus fez o nosso corpo perfeito, perfeito. Inclusive nós temos com as bases científicas, né? Então, aqui eu coloquei mais uma vez para nós vermos os gráficos. Inclusive, existe também o método da temperatura. Não sei se vocês já ouviram falar. Nós mulheres, quando estamos no dia da ovulação, nossa temperatura sobe um pouquinho, tá certo? De 1 a 2 graus, já podem chegar até 3 graus. Vocês veem a temperatura aqui. Tem mulheres que acompanham, tá certo? Aí vê que sobe um pouquinho, passou o dia da ovulação, né? Do corpo luto e depois ele desce. Então a mulher ela tem toda uma regulação, né? Ela fica mais quente, né? Gregório também achou, né? Então aqui os hormônios, né, da hipófise, que são produzidos o LH, o FSH, o estradiol, vocês vão ver que é exatamente aqui no ciclo menstrual que está aqui embaixo. Depois eu posso mandar o gráfico para vocês verem de perto. Então, de acordo com os hormônios, parou a menstruação, o estrógeno, o estradiol, né, ele começa a subir para preparar o útero para a gravidez. Ele sobe, tem o ápice, exatamente na ovulação, depois ele desce, se mantém estável, e aqui quem sobe é a progesterona, até a mulher ela menstruar no próximo ciclo, tá bom? Na realidade, o ciclo, ele é para começar, como eu falei para Raquel, o primeiro dia é para ser da ovulação, mas ficava difícil a gente marcar esse marco, né?
Então, nós contamos o primeiro dia da menstruação, que fica mais fácil, tá bom? Aqui é outro gráfico, só para vocês verem como funciona. Aqui eu botei até, Raquel já conhece, né, Raquel? Eu digo as pinturinhas, né, onde nós colocamos os dias do ciclo. Vocês vão ver que logo após a menstruação o estradiol sobe, aqui o estradiol sobe, exatamente, nós vamos ver no ápice dele é quando consegue engravidar, mas eu vou mostrar bem próximo para vocês. Deixa eu passar aqui. Ensinando o método de Billings. Agora vamos para o que interessa, todo mundo ansioso, mas é muito importante falar para vocês o porquê nós deixamos aderir. Não é uma coisa mecânica, eu trouxe para vocês, não. Inclusive a adesão é do casal, tá certo? A beleza da adesão, os dois precisam estar apaixonados, né? Os meninos, os homens também. Então, durante os dias que levam à ovulação, o muco cervical sai da vagina quando a mulher está em posição ereta e se move. O muco é observado na vulva pela mudança de sensação e ao longo do dia. Por que isso é importante? Eu vou explicar passo a passo. Porque quando a gente menstrua, o que acontece, meninas? Quando a gente vai andando, às vezes a gente tem a impressão que tem uma cachoeira de Paulo Afonso, né? Porque o sangue desce. Quando nós estamos em repouso, né? O sangue, mesmo que ele tenha descamado do útero, ele pode ficar no fundo, mas quando nós andamos, é mais fácil pela própria gravidade. O muco também. Então vocês vão ver, Raquel, eu já fazem 2 meses, né, que eu acompanho você, só virtualmente, hoje é que nós estamos nos vendo pessoalmente, e ela já está fazendo bem direitinho o gráfico, né? Hoje ela vai tirar umas dúvidas também, vai ser muito bom, né? Mas o gráfico dela está lindo, de 2 meses. Então, assim, o que é que acontece? Quando nós andamos, viu, meninas, vocês vão ter que prestar atenção não só em olhar o muco todo final de tarde, mas à medida que vocês forem andando, vocês vão começar a prestar atenção no corpo, que vai ter dias que vocês vão sentir o muco descendo, inclusive o tampão, porque é uma sensação mais... E a gente sente, é porque nós estamos tão agitadas o dia todo, que eu digo que a maior dificuldade para algumas mulheres aderirem ao método de Billings, porque ele é muito simples e muito fácil, é a nossa agitação, tá certo? Porque eu preciso acolher o meu corpo e preciso conhecer meu corpo. E às vezes durante o dia a gente não para, tá certo? Então, pela inspeção direta do muco, que é visível de tempos em tempos, o registro diário das observações, o registro das observações da sensação e da aparência, vocês vão ver que eu vou pedir para anotar. Tanto a sensação, como é que você está se sentindo hoje? Assim, não, eu me senti, nesse dia aqui eu me senti mais molhada, nos outros dias eu me sinto mais seca, né? E eu tive uma sensação de umidade. Pronto. Vocês vão escrever com palavras simples. Vocês vão ver que um papelzinho que deu as orientações, ele tem isso, né? Então, à medida que vai passando o tempo, vocês vão reconhecendo os padrões. Então, a fertilidade depende de quê? De um bom óvulo, de um bom espermatozoide, de um bom muco para ajudar o espermatozoide, trompas uterinas de trânsito livre, um endométrio sadio e harmonia emocional entre o marido e a mulher. Eu botei aí porque às vezes tem esposos, casais que têm dificuldade de engravidar, porque às vezes tem algum problema, às vezes até na harmonia emocional. Às vezes a mulher está tão ansiosa, tão estressada, que ela não consegue engravidar porque ela tem porque você sabe que nós mulheres, nós temos a parte hormonal, quando nós estamos estressadas, mexe, tudo na mulher ela é uma caixinha de surpresas. Então, quando a mulher ela está mais ansiosa, ela tem mais dificuldade ela pode ter mais dificuldade de engravidar, porque ela pode ocorrer de ela não ovular, pela própria ansiedade e estresse. Tanto que às vezes acontece, né? A mulher, quando ela relaxa, ela engravida. Às vezes é uma coisa simples, né? Eu vou passar isso aqui, pronto. Eu gostaria de chegar aqui. Aqui nesse ciclo, vocês vão observar que aqui nesse ciclo nós colocamos um ciclo menstrual de 28 dias, tá bom? Aqui nessa parte vermelha a menstruação, vocês vão ver que ele está pintadinho aqui, que são os dias que estão, o vermelho, o sangue vivo. Vocês vão ver que essa partezinha que está pontilhada, só pontilhadinha, é aquele último dia. Cíntia, quantos dias você fica menstruada? 2 dias. No 3º dia fica borrinha de café. O que acontece? Vocês lembram eu vou mostrar daqui a pouco. O que é isso? Porque não é mais a descamação do útero, ele já descamou e fica no fundo de saco.
quando nós ficamos em pé, esse sangue já pretinho, né, que é um sangue já coaguladozinho, ele sai, né? Então, não é o sangue vivo, vocês vão ver que é importantíssimo, porque eu vou orientar vocês que já nesse dia já pode ter relações sexuais, enquanto tiver sangue vivo não pode, tá bom? Então aqui, nesse período aqui, logo após a menstruação, vocês vão falar o que nós chamamos padrão básico de infertilidade. Vão ser dias secos, o dia tudo igual, porque vocês são jovens, e geralmente as mulheres mais jovens, elas têm uma umidade própria, mas é uma umidade das glândulas, o quê? Exteriores, não é do muco cervical. Janete, eu estou úmida, mas não tem muco, é diferente. Eu me sinto úmida, eu vou trocar minha calcinha, estou úmida, mas não tem muco. Ou então está tudo seco. É um padrão de infertilidade. Eu já atendi pessoas que não conseguiam engravidar. Quando nós acompanhamos o registro dela, ela tinha um registro de padrão de infertilidade, todo o ciclo. Ela não estava ovulando. Aí eu encaminhei para a ginecologista e descobriram que ela estava com um problema de fertilidade. Vocês entenderam? Até para isso serve, é fantástico, né? Por quê? Porque não é o sinal de fertilidade. Se eu estou infértil, eu posso não estar ovulando, posso estar com um problema hormonal, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? O padrão básico de infertilidade. Então, você vai ficar dias secos, que ocorre logo depois desses dias. Você vê que a gente não conta dias, porque depende do ciclo da mulher. A mulher pode ter um ciclo de 28, de 25, pode ter um ciclo de 30. Eu tenho uma jovem que eu acompanho, que ela tem um ciclo de 32 dias. Os seus são 32? Perfeito. Você vai ver que o Gregório vai amar isso, eu vou dizer daqui a pouco. Eu brinquei até... Nós não brincamos por causa de quanto maior o ciclo, mais dias terão livres para ter relações sexuais. Os ciclos menores vocês vão ver que tem menos dias, tá bom? Então, logo depois que passa esses dias secos, vai ter um momento, um dia que no final da tarde, que é o momento, lógico que você vai observar todas as suas sensações quando anda, né? Quando vai ao banheiro, mas no final geralmente eu peço para anotar os registros no final da tarde, antes de tomar banho. Olha, a calcinha, se for necessário, pode lavar a mão e até passar a mão na vulva para poder ver, tá bom? Vai ter aquele dia que você nota que apareceu algo diferente. Apareceu uma umidade, um muco diferente. Aí o que é que a gente faz? Como é que faz, Raquel? Para ver. O que é parar para ver? Porque mudou o padrão, você pode estar entrando na fase fértil, tá bom? Aí nós vamos ver que após vai ter um dia, nós só vamos descobrir o dia da ovulação no outro dia, tá certo? Vocês estão vendo a cozinha verde e amarela, que era do período infértil, porque após o dia da ovulação, no outro dia, vocês vão se tornar secas novamente, ou aquela umidade que é igual. O padrão de infertilidade, o padrão básico de infertilidade, tá bom? Daqui a pouco nós vamos explicar bem direitinho. Vocês entenderam mais ou menos? Pronto, vamos já explicar cada um. Agora um por um. Aqui vamos iniciar o nosso ciclo, tá certo? Eu vou desenhar aqui também. Nosso ciclo menstrual. A menstruação, certo? Eu não trouxe para pintar, né, os quadradinhos, selinhos. Eu pode virar para lá, depois eu vou para ele. Então, nós vamos iniciar as nossas anotações. Menstruou, vocês vão ver. Raquel, me empreste, por favor, a tabelinha que eu lhe dei. Sim. Geralmente, nós damos nas formações. E você que está nos assistindo, se quiser, você entra em contato conosco, que eu posso mandar em PDF para você, tá bom? Vocês vão ver que nessa primeira fileira tem cor, né? Nós vamos ensinar vocês a pintar. É bom no início fazer tudo direitinho. Então, você vai pintar. Está menstruada, vai pintar de vermelho, tá certo? Aqui a tabelinha que nós organizamos aqui na comunidade, né? Aqui nós vamos ter uma tabelinha que vai ter o cor, sensação, o muco,
O símbolo também vocês vão ver. Geralmente eu nem peço o dia do mês e o dia do ciclo. Tá certo? Então eu peço sempre, por quê? Porque o dia do ciclo é o primeiro, mas você pode estar menstruando hoje são quanto? Dia 3, certo? Dizer que hoje é dia 3 de setembro, certo? Primeiro dia da menstruação. Nós vamos aqui fazer de conta que aqui é o ciclo de Cíntia. 2, certo? Então, nesses 2 primeiros dias, vamos dizer que Cíntia menstruou. Então, esses 2 primeiros dias aqui vai pintar de vermelhinho. E a sensação de quem está menstruada é de quê? Molhada. Vai botar. Janete precisa botar, todo mundo não sabe, mas eu quero que você bote. Tá certo? Quero que anote. Quando eu andei, eu me senti úmida, porque até durante a menstruação, vocês vão aprender as sensações, tá certo? É bom porque aprende as sensações, tá certo? Então, no primeiro dia da menstruação, que acontece 14 dias após a ovulação, nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então vamos passar. Tá aqui bem anotadinho, né? Então aqui, vamos, o primeiro dia da menstruação, eu coloquei aqui 5 dias, porque a maioria das mulheres, elas têm 5 dias, tá bom? De 4 a 5 dias. Raquel, né? Raquel, nós conversamos, são 4, né? Então, nós estamos aqui nessa fase. Então, é a menstruação. Aqui, eu não anotei a sensação, né? Sensação molhada, sem muco, né? Porque tá menstruada, tá vermelha. Aí pinta. No início eu quero que pinte. Depois, se vocês habituarem, não precisa mais pintar. Bota só as sensações, tá bom? Então, existe até um aplicativo, mas eu particularmente prefiro o papel. Principalmente quando vocês estão sendo formados. Daqui a 2 anos, quando vocês estiverem em Craco, pode até usar o aplicativo. Mas eu acho que tem que anotar e olhar no início, tá bom? Enfim. Aí, nós estamos nessa fase. Vamos para a próxima fase. Pronto. O que é que acontece? Logo depois da menstruação, o que é que acontece com o útero? Vamos olhar aqui. O que é que acontece com o útero? Olha como o nosso organismo, ele é perfeito. Logo depois que nós menstruamos, eu digo que é assim que o organismo diz, vamos nos preparar para a próxima vez ver se engravida, né? Então, o que é que ele faz? Logo depois da menstruação, o nosso útero, ele não está pronto para a concepção. Ele não está pronto para a mulher engravidar, tá bom? Por quê? Porque a camada do endométrio, ela tem descamado toda. Então, não está pronta para acolher o embrião. Então, o que é que o colo do útero faz? Ele produz um tampão que bloqueia o colo do útero. Ele fecha. Tá certo? Nós estamos aqui nessa fase. Por isso que se torna seco. Vocês entenderam como é que funciona? Ele bloqueia, ou seja, toda relação sexual que você tiver aqui nessa fase, o espermatozoide não vai passar. Está bloqueada a passagem dele. Nós vamos ver daqui a pouco como é que nós vamos proceder nas relações sexuais nessa fase, tá bom? Os ovários estão em repouso. Não há nada saindo da cervice e sente-se a vulva seca e o registro é feito com selo verde, tá certo? Ou se a pessoa se sente sempre úmida, com amarelo, para diferenciar um do outro. Mas, geralmente a gente pinta de verde, né? Estou me sentindo seca. Por quê? Agora vocês já sabem por quê. Porque está seca, porque o colo do útero, à medida que vai menstruando, que vai passando os dias da menstruação, ele vai produzindo um muco que fecha a passagem, tá certo? Da sepse. Pronto. Vamos, eu acho que eu coloquei o outro registro, aquele. Esse padrão base de infertilidade, tá? É um padrão sem mudança. Lembra que eu falei? Secura sem mudança. A vulva seca, com uma pequena quantidade de muco que se vê que é o mesmo, cada dia a mesma coisa, a mesmice. Vocês vão ver que logo depois da ovulação vai acontecer a mesma coisa, que é um padrão básico de infertilidade, tá certo? Muito pouco estrógeno, lembra do estrógeno?
Quando logo depois que nós menstruamos, o estrógeno começa a subir aos poucos e tem o seu ápice no dia da ovulação, tá certo? O colo uterino está fechado, como nós vemos aqui, e não há penetração de espermatozoide. Então, logo após a menstruação, a partir daquele momento da borrinha de café, o casal já pode ter relações. Daqui a pouco eu vou dizer como, tá certo? Ou seja, lembra da história dos índios? Terra seca. Colocou a sementinha, né? Colocou a sementinha do esposo, não vai nascer nada, né? Nós estamos nessa fase aqui, certo? Logo depois da menstruação. Então, seco, sem secreção nenhuma, enfim. Quando é um belo dia, lá pelo, eu não gosto de contar disso, vamos dizer lá pelo quarto, quinto dia, após, né, fase fértil, pronto. E você, quando chega naquele dia, vocês vão ver que nessa fase aí eu vou pedir para o casal só ter relações à noite, que é exatamente para não interferir exatamente na anotação e na observação do muco, dessa mudança, porque se tem relações de manhã, né, pronto, agora esqueci. O esperma, né, o muco que fica do esposo, durante o dia você andando, ele vai sair e vai interferir na sua observação. Então, nessa fase, as relações sexuais só devem acontecer à noite, e vocês vão ver daqui a pouco, eu vou dizer em dias alternados, para uma melhor observação, porque vai chegar a fase fértil, né? Que na realidade, o que é que eu estou aqui para ensinar vocês? Quando vocês entraram na fertilidade. Eu brinquei com Raquel, que é o pulo do gato. Quando você se observar e descobrir essa mudança, tá certo? Mudou, suspende a relação sexual. Pronto, aí você vai ver que vai passar da fase fértil, depois estão liberados. Na realidade, o grande aprendizado aqui é vocês conhecerem o corpo, e é exatamente essa mudança de muco. Depois que Raquel já no segundo mês, no primeiro mês foi ótimo, no segundo mês ela já veio com tudo anotadinho. Então, não se preocupe, viu, Cíntia, que no instante aprende. Então, o ovário, o que é que acontece na fase fértil? O ovário está ativo, eu estou explicando para vocês saberem o que é que acontece. O ovário estava em repouso, logo depois da menstruação, aí ele começa a amadurecer. Lembre-se que em cada ciclo, o natural é um óvulo amadurecer. Não é o caso de Cíntia, que foram 2. Não é verdade, Cíntia? Pode acontecer. 3, pode. Porque o dela as filhas são heterovitelinas, então, ou seja, são 2 óvulos, 2 espermatozoides. Tá certo? Mas geralmente é um ovário descansa um mês, um trabalha, e assim eles vão alternando. Que é outra coisa que eu vou ensinar a vocês. Tá bom? Que eu já ensinei a Raquel. Algo que eu, durante a minha, no meu período fértil, eu observei, e minha filha também tem os mesmos sinais, é muito interessante. Então, o ovário está ativo e está produzindo estrógeno, o qual estimula a cervice para que atue. Produz-se muco líquido e este libera o tampão. Assim, o espermatozoide pode agora entrar na cervice. Há uma mudança de sensação, ela passa a ser uma sensação seca para uma sensação úmida. E você começa a observar o muco. Aí você coloca no gráfico. O que é que acontece aqui? Vamos olhar agora. É bom figura, né? Porque a gente aprende. Então, o que é que acontece? Quando nós entramos na fase fértil, que ainda não é o dia da ovulação, tá certo? Nessa fase aqui, passou da fase seca, que a gente começa a desenhar um bebê aqui. Por quê? Porque mudou o muco. Tá certo? Raquel, deu para ver aqui, Raquel? Então, o bebezinho aqui, que é porque mudou o muco. O que foi que aconteceu aqui? O estrógeno subiu, produzido pelos ovários. O que vai acontecer? Ele produz líquido e o tampão começa a se desprender. E você começa a encontrar o muco. Ou seja, abriram a porta para os espermatozoides. Podem passar, que daqui a pouco estarei pronto para engravidar. Mais ou menos isso, o sinal do corpo. Eu digo que são sinais. Ele dá esse sinal de nós vamos abrir. E o sinal você exatamente vai descobrir
nas suas observações do muco, exatamente do muco da cervice, que sai exatamente da parte exterior, que você vai encontrar na calcinha, ou vai passar a mão e vai ver, enfim, tá certo? Então, há uma mudança de sensação. A mulher começa a sentir a vulva úmida e começa a se ver o muco opaco. Nós colocamos aqui a cor, mas isso depende, varia muito de mulheres, tá bom? O muco ele pode ser opaco, pode parecer uma gema de ovo, uma clara de ovo, tá certo? Tem mulheres que descrevem para mim como um catarro e assim por diante, tá certo? Então, nós estamos aqui agora nessa fase. Passamos da fase seca, a cervice, o colo do útero desprendeu-se, começa a desprender o tampão, tá certo? Porque inicialmente o tampão não sai logo, inicialmente sai um muco, tá certo? É um muco mais líquido. Você vai ver que tem um dia que sai o tampão, que às vezes tem mulheres que acham que a saída daquele tampão, o que é o tampão? Uma parte maior dele. Às vezes são os grumos, você olha um tampão mesmo. Ele, inclusive, é mais opaco, pode ser mais cheio de grãos. Eu tenho até uma foto que eu vou mostrar a vocês no meu computador, que eu peço às formandas para fotografarem e mandarem para mim, tá certo? Então, mas aquele dia não quer dizer que é o dia da ovulação, tá certo? Porque às vezes tem mulheres que confundem a saída do tampão com o dia da ovulação. Pode ser até um dia antes, mas a gente não pode contar assim. É o tempo de não ter relações, tá certo? Então, fica molhada, a mulher se sente escorregadia, ela tem mais vontade de ter relações com o esposo, o estrógeno dela tá lá em cima, tá certo? Então, aí vai ficando molhada, fica mais escorregadia, a mulher pode começar a observar um muco com clara de ovo, ou então, como eu digo, vocês vão ver que ele tem uma sensação, logo quando ele passa no início, você pega um pouco, ele não fia. Ele é um muco, ele sai um muco, você pega assim, ele é grudentozinho, você pega, eu quero que vocês peguem e sintam e vejam e anotem, tá certo? Vocês vão ver que no outro dia ele já começa a afiar mais e ele vai ficando mais, vamos dizer, mais grudentozinho, vai afiando, é como se fosse mais resistente. E depois ele passa, no dia da ovulação ele está bem escorregadio. Para que tudo isso? Quanto mais escorregadio, quanto mais, vamos dizer, a vulva ela está preparada, mais fácil para a relação sexual. Você vê que o corpo ele se prepara. Não é diferente, não é à toa que a indústria farmacêutica fabricou muitos tipos de gels para facilitarem, né, os casais de menopausa terem relações, imitando exatamente essa fase escorregadia. Pode olhar o gel, o gel ele parece uma fase escorregadia da mulher, que facilita a relação sexual, né? Então, a chave do controle da fertilidade, quando a terra está seca, né? Se tiver relações sexuais, não vai engravidar. A terra está molhada, vamos dizer, choveu, teve relações, vai engravidar. Só para uma curiosidade, né? Evolução do muco cervical, como eu disse, do muco. Como eu disse para vocês, no início você pega, você não consegue. Lógico que nem todas as mulheres conseguem, mas não tem problema, porque cada um tem seu padrão. A grande maioria tem, é igual, né? Mas nós temos os nossos padrões diferentes, por isso que cada mulher precisa observar o seu, tá certo? O seu. Por isso que eu quero que anote e, se puder, fotografe. Aí vocês vão ver que ele vai adquirindo uma consistência, uma fiação, tá certo? Até ficar bem escorregadio. Vocês vão ver que ele fica bem escorregadio. E ele vai mudando à medida que vai passando o dia. Tá certo? Aqui outra fotografia, que eu já peguei fotografia de formandas também. Enfim, só para vocês observarem os padrões para vocês fazerem, mas eu vou querer que vocês anotem o próprio padrão. Eu coloquei até aqui um pouco, né? Aqui não tem muco nenhum. Aqui no início da fase é um muco que não fia, e quando nós já estamos perto do dia, né, do dia do ápice, que é o dia da ovulação, vai fiar. Ele vai ficar mais escorregadio. Então, no ápice, o que é que acontece? O tampão, ele já tem se desprendido, já tem, o muco já tem saído, e nesse dia, no dia ápice, que é o dia que a mulher ovula, não é mais o tampão que sai. Por isso que o tampão, ele geralmente sai um dia antes, né? Mas no outro dia, a mulher, no dia da ovulação dela, ela está muito escorregadia. O muco dela é mais escorregadio, ele é diferente,
é um muco bem fértil, tá certo? Então, o que é que acontece? Nessa fase também, tá certo? Aqui, olha, a progesterona, o óvulo está para ser liberado, tá bom? Está aberto ainda, mas a cervix já começa a se preparar para fechar novamente. Por quê? Porque passou o dia da ovulação, eu digo que a fábrica fecha. Se engravidou ou não, a mulher vai repousar, os ovários vão repousar, o útero, na realidade, vai repousar. Vocês veem, ó, no dia da ovulação, o tampão já começa a se formar novamente. Vocês vão ver que depois do dia da ovulação, no outro dia, a mulher já está seca novamente. Já saiu todo o tampão, todo o muco, já está se formando um novo. Você vê que há um ciclo, por isso nós chamamos ciclo menstrual. A gente podia chamar ciclo da fecundidade, da fertilidade, né? Não é ciclo menstrual, mas facilita, né? Então, aqui, que é o dia ápice, que eu coloquei aqui, né, como um ciclo de 28, entre dia 14 e dia 15, está molhada, a mulher se sente bastante molhada, ela tem um muco tipo clara de ovo, ou então ele é bem escorregadio. E agora nós vamos para a parte prática, né? O óvulo aqui, depois do dia do dia ápice, o tampão ele vai se fechar, já não vai mais deixar nenhum espermatozoide, né, passar. Aqui eu coloquei só para para vocês verem que aqui é o dia ápice, tá certo? Desculpe, aqui é o dia ápice. Aqui foi a partir do momento que a mulher ela começou a ter uma mudança no padrão dela. Então, mudou o padrão, não pode, se não quer ter filhos, não vai ter mais relações. Passou-se o dia, no dia ápice, Janete, como é que eu vou saber do dia ápice? Lógico, vai anotando, daqui a pouco você vai saber. Mas o que é que vai acontecer? No outro dia, olha a Taginha, ela não voltou a ser amarela com o bebê? Porque ela está seca. A mulher, no outro dia de tarde, no dia ápice da sua ovulação, ela já vai estar seca. Certo? Por que ainda está com o bebê, Janete? Porque nós vamos aguardar 3 dias após o dia ápice para voltar a ter relação sexual. Janete, por quê? Primeiro porque, eu vou mostrar bem direitinho, porque você pode ter ovulado aqui meia-noite. O seu óvulo, ele pode ter uma sobrevida de 12 a 24 horas. Se você tiver relações aqui, você pode engravidar. Tá certo? Vocês vão ver que são essas que vocês receberam, umas orientações que eu vou já mostrar aqui para as pessoas. Então, assim, fase fértil, muco espesso, sensação escorregadia, teve relação sexual, engravidou. Abstinência, vai passar para a fase lútea, para a próxima menstruação. Tá certo? Então, vamos lá. Aí eu brinco assim, viu? Os casais, os que vão casar, que tá casando. Está na fase fértil. Não pode ter relações sexuais, não vai haver lá. Namora, beija bem de longe, igual esse casalzinho aí. Só isso. Tá certo? Querem engravidar? Aí vamos nos preparar, né, para ter o ato conjugal na época fértil, para engravidar. Vamos aqui, deixa eu passar para outra. Deixa eu ver aqui onde é que eu quero chegar. Né? A menstruação anuncia o fim do ciclo normal, que é a menstruação, quando é que ela acontece? Agora vamos aqui para nosso gráfico. Nós vimos ali no gráfico, eu vou botar mais dias, porque o de Cíntia, de 2 dias, ele é bem, vamos dizer, curto, né? 7, não é ótimo, Cíntia. 9, deixa eu botar os dias aqui. 12, 13, 14, 15, e assim, tá certo? Até 28 dias, quando iniciará o próximo ciclo. O que é que vai acontecer aqui? Esses primeiros dias aqui, vamos dizer que a mulher, ela menstrua aqui hoje, dia 3, certo? Dia 3, 2, né? Dia 4, 3, a gente conta, vocês vão ver que na tabelinha de vocês tem o dia do mês, em cima tem um mês, e tem o dia do ciclo, que é diferente.
Porque aqui vai ser 4, né? Para vocês 5, 6. E vamos dizer que pronto, 4 dias. No 5º dia, Janete, já vem uma borrinha de café. Você vai pintar com pontinhos vermelhos. Por quê? Porque aqui não é mais a menstruação. A partir desse dia, tem mulheres que podem ficar borra de café até 2 dias, mas isso não é problema. Passou do 5º dia, a borrinha de café, seco. Eu não trouxe o meu lápis verde, mas eu esqueci. Seco. Seco, seco, seco. Quando é lá no dia 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando é dia 12, eu noto um muco. Vou botar aqui um muco. Tá certo? Ainda um muco, vamos dizer, pobre. Pouco, mas eu notei no final. E eu notei na minha sensação durante a tarde, durante o dia eu andando, que eu já estou mais molhada. Eu já não estava igual ao dia anterior. Aí o que é que a gente faz? Se não quer engravidar, para ver. Eu digo para ver. À medida que vai passando os dias, se você está fértil, se você vai ovular, o que é que vai acontecer aqui? O muco a sua sensação vai aumentar. O muco vai aumentar. A sua sensação. Vai haver aquele dia, o qual você vai sair, vamos dizer aqui que foi dia 12, 13, dia 14, dia 15. Você olha que saiu um tampão, aí você escreve lá, hoje eu observei um muco, ele era mais denso, cheio de grumos, blá, blá. Geralmente a gente faz e sai aquele, é um tampão mesmo, tá certo? Eu costumo, sempre quando eu via o tampão, eu costumava lembrar, vocês não pegaram porque vocês são muito novas, mas na minha época a gente não tinha cola para comprar. Então a gente fazia o quê? Fazia cola em casa com goma, com água. Chegou a fazer? Mamãe fazia numa panela para a gente fazer os deveres de casa. É igual o tampão. É igual aquela cola feita em casa. Quando é no outro dia, você observa que já não está daquela forma opaco, cheio de grumo, mas você está mais escorregadia. Aqui dia 16, escorregadia. Quando é no outro dia, seco, seco, seco. E assim continua até a próxima menstruação. É o padrão de infertilidade, tá certo? Pode ter dias aqui que você vai notar uma umidade diferente. O que é que a gente faz? Para ver. Porque pode acontecer uma ovulação fora do período? Pode. Vocês vão ver que um dos pontos que eu peço, né, que eu digo que é padrão de ouro para poder vocês não engravidarem, é não ter relações quando está menstruada, porque ninguém vê muco. E se você ovular? Pode acontecer? Pode. A gente não fica esperando o poder. Não tem relações menstruada. Então, quando você fica seca aqui, o que é provável? Que você ovulou aqui, nesse dia. Espera 3 dias. E o que é que vai acontecer? Certo? E a partir do 4º dia, o casal está liberado para ter relações qualquer horário do dia. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas tem que observar o muco. Tá certo? Vamos lá. Eu já mostrei aqui o tampão, né? Quando sai, o tampão que se forma logo após o período fértil, ele se desprende com a menstruação. É assim que acontece, como está aqui na nossa figura. Em qualquer etapa do ciclo, se houver muco fértil, evita-se a relação sexual, como eu coloquei aqui. Não se deve fazer o exame da vagina, porque internamente
mente é sempre úmida. Porque às vezes eu tenho forma de Janete, a gente pode colocar o dedo lá na vagina. Não, porque nossa vagina é sempre úmida. Nós temos outras glândulas. Nós temos glândulas externas, glândulas de Bartoli, enfim. Então há uma umidade da própria vagina, tá certo? Principalmente das mulheres mais novas. As anotações devem ser feitas sempre na mesma hora do dia. Então vocês se programem, tá bom? Sempre. Eu sempre oriento fazer sempre no final da tarde. O casal deve aceitar um método em comum. Isso é muito importante. Como põe em prática o método, né? A mulher não pode fazer sozinha. O homem tem que concordar. Você já imaginou? Eu tive uma pessoa que uma vez me procurou, eu me lembro demais. Quando eu comecei a fazer o método de Janete, eu queria tanto deixar de tomar anticoncepcional. Inclusive, ela não é católica, é evangélica. Mas o meu esposo, ele é alcoólatra. E para mim é muito difícil, porque quando ele bebe e chega alcoolizado em casa, se eu me recusar a ter relações com ele, ele vai achar que eu tenho outro homem. Ele era um pouco ignorante, né? Então, assim, precisa haver, o esposo precisa estar ciente e concordar. O diálogo é indispensável. O casal deve conversar sobre as observações da fertilidade da mulher. A mulher tem que observar a fim de poder identificar sua fertilidade. A abstinência deve começar com o aparecimento do muco, como eu falei. Cada ciclo tem suas características e eles não são exatamente iguais. Ao desaparecer a sensação lubrificante, né, com o tempo de se abster das relações, volta-se a ter relações. Por isso que é importante olhar todo mês. Eu tenho uma paciente que ela conheceu o método lá no meu consultório. E até hoje é muito interessante que hoje ela deve estar entrando na menopausa, já faz algum tempo que eu não a vejo. E o marido dela não entendia o que ela queria fazer, mas ele acolheu. Né? Eu achava tão lindo assim, porque ele... Eu acolho porque você quer. Ela me disse uma vez. E ela resolveu fazer o método de Billis depois que ela engravidou, porque eles não podiam ter filhos. Não podiam ter filhos. Já tinha mais de 10 anos de casado. E Deus deu a graça a ela, da fecundidade, ela deu um filho. E depois que ela teve, ela observou que ela ficou fértil observando o método de Billis. Né? Eu ensinei a ela a observar e tudo. E ela, acredito que até hoje, se ela ainda for fértil, ela ainda faz. Ela era bem fiel, bem linda ela. Então, a união sexual completa aperfeiçoa, isso é, né, para a formação de a mútua partilha. O matrimônio é uma comunhão de vida, por isso deve haver uma verdadeira comunhão também para se fazer o método de Billis, né? Então, registro. Vamos lá para o registro, como eu falei para vocês, né? Aqui eu coloquei, né, onde vocês estão, o nosso é até maior, o ciclo da cor, que você vai colocar a cor, as sensações, tem que anotar, o mês, né, o dia do mês, e nós ainda temos, na outra que eu disse, né, até mostrou a vocês, o símbolo, o dia do mês e o dia do ciclo, ou seja, você tem tudo direitinho, tá certo? Está aqui novamente para eu apresentar, onde o registro é feito no final do dia. Eu peço sempre para fazer orientação, para fazer no final do dia e observar, vocês precisam anotar as sensações e o muco, é importantíssimo, tá bom? Registro no final do dia, tentem utilizar sempre as mesmas palavras para as mesmas sensações e para o mesmo muco, porque senão vai ficar uma confusão, tá certo? O que sentiu? Observa quando caminha. O que viu, observa quando vai ao banheiro. Pronto, simples. Tá certo? Simples. Aí eu coloquei as cores para vocês verem que nós podemos usar. Vermelho, eu coloquei, não se preocupe que tem uma orientaçãozinha aí que tem as cores, tá bom? Verde, seca, sem sensação nenhuma. Amarela, é porque é seca, mas é uma seca que eu me sinto pegajosa, eu me sinto úmida, tá certo? E branca, escorregadia, clara de ovo. Esses dois padrões são de fertilidade e esse padrão de fertilidade. Eu coloquei para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui onde é que eu quero. Os selinhos eu fui colocando, tá bom? Então, o ápice. O que é que eu quero dizer aqui? Como eu falei para vocês. O ápice é o último dia como eu falei, né? Do muco fértil e de sensação molhada. É o provável dia da ovulação, é o dia mais fértil. A menstruação ocorre aproximadamente 14
dias depois do dia ápice. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós já contamos, não foi, Raquel? Nós não sabemos o dia, nós sabemos no outro dia que ficamos seca, mas a gente conta, porque dá de 11, porque depende do ciclo, a 16 dias. É interessante. Tem o dia da primeira menstruação, Raquel, eu pedi para você trazer, você trouxe? Eu pedi para ela trazer. Eu amei contar dela. Faz 2 meses que eu acompanho, né? E foi muito interessante, por quê? Porque nós pegamos, Raquel contou bem direitinho, está aqui o ciclo dela, ela pintou de vermelho, ela é uma aluna excelente, muito aplicada, e ela foi pintando e anotando, que eu já vi esse ciclo com ela. Você trouxe para mim, foi, Raquel? Xerocado? Posso xerocar e mandar. Depois você vai fotografar e mandar, porque eu guardo, eu tenho uma pasta de vocês e eu preciso deles. Mas você está certa a pôr aí. Tá ótima. Aí, nesses 2 dias foram os dias mais escorregadios, depois ela voltou a ficar seca e ela menstruou. Quando nós contamos, eu nem disse para ela, porque ela não tinha assistido o curso, eu fiz uma formação para ela online, mas sem os slides, né, onde ensinei para ela, porque ela está noiva, é mais fácil também, né, porque ela está se preparando para eles casarem. Quando nós contamos, né, de baixo para cima, dava exatamente o dia que ela tinha anotado, tá certo? Os 14 dias. Então, à medida que vocês forem anotando, nós vamos fazendo o gráfico de vocês, tá certo? Olha como é fantástico, né? Então, o dia ápice, conta-se 3 dias, está liberado para ter relação sexual, tá certo? Aqui são os gráficos novamente que eu coloquei. Registro de ouro. Vamos lá. Agora eu vou pegar a minha régua. Vamos lá. O que é que acontece? Lembra-se, com a reguinha fica mais fácil. Está aqui. O primeiro, vamos começar o ciclo. Certo? Nossa reguinha vermelha está menstruada. Das regras de ouro. Sangramentos fortes não pode ter relações. Inclusive não usar camisinha ou fazer coito interrompido. Lembre-se que o coito, lembre-se que a ejaculação do seu esposo, ele vai ter em torno de 30 milhões de espermatozoides. Então, uma gotinha dele já tem espermatozoides suficientes, se você tiver no muco fértil, para fecundar o seu óvulo, chegar lá na trompa. Tá bom? Coito interrompido. Já tive formandos que faziam bem direitinho, inclusive foi muito marcante que eu estava viajando e recebi uma mensagem: estou grávida. E eles não estavam se programando. Eu digo, como está grávida, né? Deixei eu voltar de viagem, marquei o acompanhamento. Quando nós fomos, aí ela olhou para mim e disse, estava com muita vontade, fizemos um coito interrompido. Engravidou. Jovem, fértil, foi suficiente. Tá certo? Então, está aqui o dia da menstruação. Passou o último dia de sangramento forte, está liberado para ter relações. Vocês vão ver que essa minha partezinha amarela, ela muda de acordo com o ciclo. Se o ciclo é de 28 dias, ele vai ter, vamos dizer, em média de 5 dias aqui a 6 dias. Se o meu ciclo, como disse Cíntia, é mais longo, você vai ver que até chegar no seu dia fértil, ele vai ser mais longo também. Se um ciclo é de 25 dias, ele vai ser mais curto. Nesse período aqui, eu acho que está na segunda regra, no período antes da ovulação, em que você está no padrão básico de infertilidade, só pode ter relações à noite em dias alternados. Anotar os dias em que teve relações. Mudou o padrão, espera para ver. Eu peço sempre que os formandos anotem o dia se teve relações. Porque para a gente acompanhar. Porque de repente engravida, vai dizer que o método que está errado, na realidade a pessoa não observou direito, tá bom? Aí faz lá um coraçãozinho, a gente já sabe, tá? Então assim, se o ciclo é de 25 dias, esse período aqui vocês vão ver que, como após a ovulação, esse período do nosso ciclo menstrual ele é fixo, lembrem-se, que dá em torno de 14, pode dar até 16 dias, mas geralmente são 14 dias, ele é fixo. Quem varia, essa é a primeira fase, de acordo com o ciclo da mulher. Se ela tem um ciclo de 25 dias, aqui vão ser poucos dias. Se ela tem um ciclo mais longo, aqui vai ser mais longo, certo?
nessa fase aqui só pode ter relações à noite e em dias alternados. Alguma pergunta? Agora nós podemos saber qual é a pergunta para dúvidas. Na realidade, na próxima formação que vai ser individual, aí nós vamos marcar e vocês podem trazer todas as dúvidas, tá bom? Mudou, chega nessa parte do ciclo, nessa parte da régua branca. Apareceu o muco, para ver. O muco vai aumentando, até chegar no dia X, que é o dia da ovulação, que muitas vezes você vai ter dúvida, mas no outro dia volta a ser seco. Aí nós vamos para a terceira regra. Quando mudou o padrão do muco de infertilidade, não pode ter relações. Quarta regra. Quando identificar um dia ápice, conta 3 dias após esse dia, e no quarto dia poderá ter relações a partir de manhã, inclusive, até o próximo ciclo. As relações podem ser todos os dias, podem ser qualquer dia sem problema, mas precisa continuar anotando, tá bom? Teve relações à noite, no outro dia de tarde já vai poder observar. Teve relações durante o dia, você vai saber que naquele dia você vai ter dificuldade de anotar por causa do sêmen do seu esposo. Então, anota direitinho no outro dia, tá bom? Vocês veem que a reguinha nos ajuda muito. Após a menstruação, os primeiros dias, agora sim, principalmente aqueles que já são casados, e se tiver usando algum tipo de anticoncepcional ou de alguma coisa, nós temos que esperar até voltar à fecundidade, tá certo? Então, isso eu acompanho pessoalmente, porque eu preciso acompanhar, inclusive, nós precisamos de um acompanhamento no mínimo de 3 meses para a pessoa estar segura. Se precisa de 6 meses, de 8 meses, não interessa. A gente acompanha até a pessoa estar segura. Teve dúvida? Liga para sua mensagem. Então, aí eu pego novamente a nossa tabelinha de anotações. Na primeira linha você poderá pintar as cores, como eu coloquei vermelho, pontos vermelho, amarelo, eu coloquei para vocês, tá bom? Pode fotografar também, viu? Agora está fotografando, é bom fotografar, né? X, o dia ápice, né? E assim por conseguinte, você vai fazendo o seu gráfico e as suas anotações. Posso passar? Janete, uma dúvida rapidinho. Sim. Na verdade, minha dúvida é no preenchimento. Sim. Fica mais fácil. No preenchimento da cor verde. Sim. Eu acho que estou confundindo na parte do aparecimento do muco. Sim. Pelo que eu entendi, seria a cor branca, né? É cor branca. Cor branca. Apareceu, você coloca branco e um bonequinho. Se for igual a mim, vai ser um bonequinho só de palitinho, porque eu não sei desenhar nada. Você também, assim. Mudou o muco, branco. Entendi. Desenha um palitinho, um bonequinho. Você pode só voltar esse slide rapidinho? Posso. Porque ali no verde tem... Não, pode ir adiantar, é só um. Voltar só um. Pode. Deixa eu ver. Mais um? Não, adiantar. Sim. Tá pertinho onde a gente estava. Tá. Voltar só um. Pode ir. Pode. Aí. Pronto. Porque o verde tem ali infértil, sem e com muco. O verde. O verde. Aí eu queria saber onde eu pinto de verde com o muco. Qual seria? Pronto. Porque é o seguinte, o que é que acontece? Às vezes, nessa fase, logo após o ápice, ou então antes, aqui, ó. Olha vamos ver nosso gráfico? Sim, porque o muco pode aparecer, então... Pode aparecer uma umidade, mas é diferente do muco fértil. Entendi. Por isso que está verde e amarelo. Vocês que são jovens, né? Quando a gente fica mais velha, somos menos úmidas. Mas a mulher, ela tende a uma umidade própria nossa. Você vai sentir, mas você vai ver que não é muco fértil. E isso você só vai aprender com a observação. Então essa última parte pode ser essa última da sua mão esquerda. Sim. Pode ser toda verde. Pode ser toda verde. Toda Aí amarela. vamos dizer que um dia que você note que você está mais úmida. Naquele dia, você pinta de amarelo, anota, eu senti uma umidade, ou notei um pouco de muco. Aí naquele dia não tem relações, espera mais um dia, voltou a tecer, pronto, tranquilo. Entendi, mas pode ser todo amarelo, né? Pode ser, pode ser. A gente bota as cores para facilitar, né? Porque visualmente é muito bom facilitar. Mas as anotações da sensação e do muco são muito mais importantes, tá bom? Sim. Ele não é variável. Ele não varia. O infértil ele não varia. É tudo igual. É a mesmice. Mas como nós temos 14 dias depois do período fértil, e você que tem um ciclo maior de 32 dias... Porque o meu, tem vezes que é 28, tem
Pronto. Tem vezes que é 32, não? Aí vocês podem me perguntar, Janete, se meu ciclo foi irregular, o muco funciona do mesmo jeito, a observação. Entendeu? A tabelinha é um desastre. Tá certo? Mas por quê? Porque você vai ter relações de acordo com o seu muco, você não vai contar. Acho que o mais, Se você... mais Sim. importante é conhecer esses dias da menstruação e o pós. Né? E o pós. Olha, é como eu disse para você, Raquel, na realidade, o que nós precisamos descobrir é quando nós entramos no período fértil. Janete, por que a gente não pode ter relações já aqui? Aí deixa eu voltar. Pronto, olha só. Vamos aqui também outra coisa importante que eu esqueci de falar. Após a menstruação, nós temos esse período seco. Puxa, Janete, mas eu só fiquei fértil aqui. Foram quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias eu não pude ter relações. Não posso falar muito no mês todo, só 6 dias, né? 6 dias? Pois é. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. O espermatozoide, ele tem uma longevidade. Ele pode ficar fértil, vamos dizer assim, para fecundar o óvulo até 72 horas. Se você tiver relações aqui e ovular, você engravida. Entendeu? Eles são sabidos. E com muco? Eu pedi já um dos meninos da comunicação para desenhar para mim. Um espermatozoide sentado numa cadeira de praia. Eu sempre penso nele assim. Ele teve relações aqui. Teve relações aqui. Tá certo? Quando começou o muco. Teve relações aqui. Só foi ovular aqui. Mas o que aconteceu? O espermatozoide foi lá, chegou lá na trompa, olhou, ele estudiou um monte, bateu na porta, tá fechado, não tem problema não. Tem muita comida aqui, se deita lá tranquilo, fica com o canudinho tomando moco, só de olho. Quando o óvulo, porque tem toda a parte enzimática que avisa, né, que atrai. Quando o óvulo entrar nessa trompa, eles vão correr feito loucos. Vocês entendem que uma atração é natural, né? Toda enzimática, é fantástico, né? Então, assim, ele está vivo, ele está ali. Por isso, nós vivemos, mudou o padrão naquela primeira fase, para ver. Apareceu o muco, para ver. Porque o muco, ele vai manter os espermatozoides vivos. Até durante 72 horas. Tá certo? Faz todo sentido. Por isso que eu demorei tanto para engravidar das meninas. Sim. O ginecologista me orientava a tabelinha, né? Só que eu tenho o ciclo Ciclo irregular. Entendeu? Cíntia está dizendo aqui, aqueles que estão nos assistindo, ela estava falando aqui que ela demorou a engravidar porque o médico tinha orientado a tabelinha e como ela tinha um ciclo irregular, o que era que acontecia? Ela não conseguia engravidar exatamente por causa dos dias. Às vezes se manda ter relações naquele dia, mas se não tiver muco, se não tiver no período fértil, não vai engravidar. Igual a minha paciente. Aí é tanto que eu disse, não vou mais fazer isso, não funciona não. Aí esqueci. Aí peguei. Engravidou. Foram 2. Esperaram tanto que foram 2. Né? Então vocês vão ver que o papel, né, as orientações que vocês receberam, né? Sangramento, eu coloco para vocês utilizarem as coisas de utilizar a linguagem de vocês, tá? Só para não ficar não sei quantas, né? Algo claro, porque às vezes tem, logo no primeiro dia fértil, eu tenho formas que dizer, Janete, ainda não era um, mas assim, apareceu algo claro, você bota, apareceu algo claro, para ver. Entenderam? Outra coisa importante, o que é que a gente observa? À medida que se aproxima o dia fértil, a vulva também fica demasiada, fica mais cheia de sangue. A mulher vai observando isso, tá bom? Ou eu botei aqui, pode utilizar, né, como eu coloquei, né? Como eu coloquei esses símbolos, mas também, ou simplesmente escreva. Né? Símbolos, eu coloquei úmido, né? Úmido ou igual, sangramento, seco ou borra. Só para vocês, e depois vocês vão escolhendo, né? 95% das mulheres podem entender o método do primeiro mês da autoobservação, mesmo que seja analfabeta. É fantástico. Você não precisa aprender a ler, você precisa aprender, né, a observar o seu corpo. 99% de eficácia de não engravidar quando forem seguidas as instruções à risca. Lembre-se das instruções das regrinhas de ouro, tá certo? É o mais importante. Lembrando-se que nós mulheres somos
fomos chamadas à missão da maternidade, onde somos arca da aliança, arca que guarda a vida, arca que ela, na beleza do matrimônio, o homem e a mulher, tendo a Cristo como alicerce, eles conseguem caminhar para isso. Caminhando, eu me esqueci. Caminhar para a santidade. Parece. São os membros da comunidade. E aqui eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, né? De 2 Coríntios 3:3. São vocês uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério e é escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. A vida de vocês, o sim de vocês, ao método Billis, a vontade de Deus. Vocês vão ser testemunhas. Será escrita na vida de vocês a vontade de Deus. E eu gosto muito dessa frase do nosso Papa Emérito, quando ele era cardeal Ratzinger. Ser cristão é um modo de vida, de adaptação, uma adesão gradual e uma forma de pensar e compreender. Não é falar, não é simplesmente vir à missa, mas vai além. O mundo precisa conhecer a beleza da qual nós somos chamados a viver, inclusive no nosso ato conjugal e na paternidade responsável, e na criação e na acolhida dos filhos, né? E o céu não é para os medrosos. Eu gosto muito, porque eu digo, meu povo, o céu não é para os medrosos não, viu? Mas para os corajosos, que por amor a Deus são testemunho em espírito e em verdade. Essa é a nossa missão aqui na comunidade. Somos chamados a ser adoradores em espírito e em verdade. E a palavra de João, que foi de uma campanha da fraternidade, né, que eu carrego comigo, que foi quando eu tive uma experiência forte, né, com a beleza da vida e esse chamado para defender a vida em todas as suas situações, inclusive ensinando os casais a santidade, como é de Billis, né, onde João 10:10 nos é muito caro, porque eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e viver uma vida em abundância, com fecundidade e fertilidade, a fazer a vontade de Deus. E em Deuteronômio 30:15, aí eu boto diante de vocês, eu vou falar que vou tomar posse da palavra de Deuteronômio. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Porque ter vida e felicidade é caminhar segundo o projeto de Deus para nós. E eu digo para vocês, escolham a vida, vale a pena. Vale a pena. Acolher os filhos da que Deus, né, providencia, o filho onde Deus quis, você já imaginou, Deus quis partilhar conosco, a geração de outras pessoas. Vocês já pararam para pensar isso, né? Então, e cada filho é uma bênção de Deus, é uma graça, é uma felicidade, é a fecundidade, é um sinal, deve ser um sinal de Deus para a humanidade, né? Onde o casal, como nós vimos, faz parte da espiritualidade conjugal. O casal se une no leito conjugal, que é o altar do sacrifício, onde eu me dou inteiramente ao meu cônjuge, eu me dou inteiramente a Eudes, ao meu esposo, Eudes se dou inteiramente a mim, e é uma união unitiva e procriativa. Por isso que precisa ser programada a paternidade, né? O amor conjugal é belo, e assim eu espero que Deus nos unja, né? E que nos direcione a fazer a vontade de Deus.